Opa, gente, boa noite a todos e todas. Vamos iniciar mais uma noite aqui, de quarta-feira, no Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, exatamente para uma palestra, que é uma palestra bem interessante, uma palestra que é sempre bom a gente falar, que hoje a gente vai falar sobre o perdão, né? O poder do perdão. Então, essa coisa de perdoar, nem todos compreendem muito bem. Principalmente porque a gente está numa faixa evolutiva que é muito difícil perdoar, né? A gente ainda tem essa coisa, esse ranço do Velho Testamento, do olho por olho, dente por dente, e Cristo pregou exatamente outra face dessa história evangélica, dessa história da Bíblia, dos escritos sagrados, né? Então Cristo veio com uma novidade, que a novidade foi exatamente essa, do ofereça outra face. Não deves perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. E muita gente se pergunta muito o que é essa coisa do perdão. E nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar aqui no Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, esclarecendo todos os pontos, naturalmente, sempre colocando o que nós estamos aqui falando. Mas quem está falando não é que não tem ou perdoa sempre, é um angélico, né? Uma pessoa que está falando é uma pessoa que não tem nenhum desses defeitozinhos, que está não apontando, mas revelando, que são coisas que não são interessantes para a nossa evolução, mas principalmente entendendo que quem está falando está ouvindo o que está falando. E é o primeiro a tentar vencer todos os problemas evolucionários, né? Todos os problemas de evolução que nós precisamos, sanar durante a nossa vida terrena, nossa vida no corpo. E nós vamos começar exatamente com uma prece inicial. Chegamos aí às 8 horas, nós vamos fechar os olhos agora, vibrar positivamente. E nós vamos pedir agora a presença dos nossos mentores da casa, dos nossos patrões espirituais, que estão sempre aqui nos ajudando, nos intuindo, nos dando a força necessária para transmitir essa doutrina maravilhosa, reveladora que é o Espiritismo. E aí vamos começar exatamente através do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal, assim seja. Gente, a tarefa de falar sobre o perdão é uma tarefa difícil, porque muitas vezes a gente se vê em certas situações de mágoas, né? De ressentimentos, que na verdade são ressentimentos que a gente nem sabe por que tem tão gravemente aqueles ressentimentos. A gente nem entende muito bem por que é que está se sentindo tão mal com a outra pessoa. Às vezes a pessoa faz um tiquinho assim, mas para a gente vira um monstro. Para a gente vira um objeto realmente de uma vida inteira de mágoas e ressentimentos, de guardar tudo aquilo na prateleira da nossa geladeira, que são os lixos mentais. É o que a gente chama de guardar lixo dentro da geladeira. Quem tem geladeira em casa sabe muito bem o que é isso. O que é a gente está com um monte de coisa velha dentro da geladeira fedendo, porque fica um mau cheiro. A verdura mesmo, quando você abre aquela gavetão da verdura que olha, tá aquela papa, porque aquilo é lixo. Você não jogou fora, você está conservando ali dentro por desleixo. Você está conservando ali dentro porque você se acomoda. Você está colocando e deixando lá dentro aquelas coisas porque você acha cômodo deixar lá dentro. E muitas vezes porque você não tem coragem de tirar as coisas lá de dentro, por pura preguiça. Assim é a questão de perdoar, de ressentir, de sentir sempre a mesma coisa, guardando aqueles velhos padrões de pensamento que o levam a uma derrocada terrível, né? Porque na realidade nós
nós viemos para a Terra para conviver com o outro. Não existe evolução sem convivência. E não existe convivência sem brigas, sem traumas, até com as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais gosta, a gente às vezes se ressente. Aliás, é com essas pessoas que a gente realmente torna grave o ressentimento. Mas você veja, com a pessoa que eu mais amo, eu olho para ela e digo, meu Deus, eu não suporto X coisas dessa pessoa. Essa pessoa tem um defeitinho que eu detesto. E aí você começa a criar uma antipatia, até com as pessoas que você gosta. Você imagina umas pessoas que você não tem conhecimento, e que vem e te faz um mal muito grande, e que te cria um problema, te impede de fazer as coisas na vida. Então isso vai criando um monstro dentro de você. Vai criando uma bagagem negativa, só de coisas ruins. Você começa a alimentar todos esses processos dentro da sua mente. Então hoje o tema perdão, ela é extremamente apropriada. Essa semana eu coloquei um vídeo no Facebook falando sobre o perdão. E aí eu falei sobre essa questão, né, da complicação do perdão, né, que muitas vezes a gente até espera que o outro também perdoe porque a gente perdoou, como se fosse uma moeda de troca. Fulano de tal fez um mal muito grande a Beltrano, eu perdoei, por que você não perdoa? Como se o outro não tivesse também o tempo dele de perdoar. A gente não deixa nem o outro tomar a decisão de perdoar, a gente quer que o outro perdoe também. E às vezes se sente mal, diz, eu perdoei, por que ele não perdoa? Ele tem o tempo dele. Muitas vezes não é o teu tempo. Teu tempo é um, o tempo dele é outro. Graças a Deus você perdoou. Mas o perdão precisa vir de dentro. Tem que ser perdão mesmo. Não pode ser assim, não, eu perdoei para dar exemplo. Isso não é perdão. Me perdoe, mas isso aí é exatamente você querer que o outro faça uma coisa que você fez. Mas que não veio do fundo do seu coração esse perdão. Me perdoe, mas isso não é perdão. O perdão é aquele que vem de dentro. Eu não estou me preocupando se você, fulano de tal, perdoou, se Beltrano perdoou. Não. Perdão é perdão. A gente tem que ir lá e desculpar a outra pessoa. Mas outras vezes existe também essa questão do eu vou perdoar fulano de tal. E você está fazendo coisas positivas para também ser perdoado? Porque muitas vezes a influência do mundo espiritual na sua vida vem exatamente dessa sua falta de consciência de que deve praticar coisas positivas para receber a graça do perdão dos outros. Então tem várias facetas desse perdão. E aí me recorda as historinhas do Chico Xavier, né? Chico Xavier sempre falava que o ser humano é o que é. Um outro dia, eu acho que isso foi na década de 80 para a década de 90, foram entrevistar o Chico Xavier. Chico Xavier estava lá e disse, Chico, o que é que você me diz do mundo? Chico disse, o mundo é o que é. Ele disse, e das pessoas? Ele disse, as pessoas são o que são. Ele disse, e você? Ele disse, eu sou o que sou. Eu estou aqui. Quer dizer, as pessoas são como são. Às vezes a gente quer exigir que o outro seja igual a gente. E aí está exatamente o problema do relacionamento. É porque ninguém pode ser igual a você. Você é você, o outro é o outro. Não tem como você mudar a cabeça do outro. Muitas vezes a gente quer obrigar o outro a ser o que a gente é. Eu estava citando aí o exemplo dos pais, né? Hoje de tarde mesmo eu falei dessa coisa, né? Muitas vezes a gente quer de todo jeito que o outro cumpra uma coisa que a gente não fez. Fulano de tal não fez a faculdade de engenharia, então eu quero que ele seja um engenheiro. Aí impõe ao filho e vira uma verdadeira subjugação. E aí você impõe aquilo ao filho, colocou o filho numa situação de realizar, de fazer uma coisa que você gostaria de fazer. A pessoa faz, se sente frustrada, decepcionada com o que fez, começa a lhe odiar por isso. Veja a energia negativa que você traz para você
E a pessoa não lhe perdoa, porque perdeu anos da vida dela fazendo uma coisa que não queria fazer. Mas você impôs aquilo. Você era o pai, você era a mãe, então você queria porque queria que o outro fizesse aquilo lá. O outro fez. Mas guardou um ressentimento de você. Portanto, uma energia negativa, porque o mundo, o cosmos, ele é feito dessa energia manipulada por nós, seres humanos. Nós estamos aqui numa junção energética, por isso que a gente chama assim, você tem que vigiar e orar. Porque nós estamos permeados de pensamentos, né? Diz que o ser humano tem não sei quantos mil pensamentos por hora. A cada uma hora você pensou em muitas coisas ao mesmo tempo, porque são vários pensamentos, né, lhe tomando. O pensamento é muito poderoso e toma a sua mente verdadeiramente. Então, se alguém começa a pensar negativamente sobre você, porque muita gente pergunta, né, quando sabe que a gente é espírita, hoje eu estava falando sobre isso, a primeira coisa que pergunta é assim, aí esse negócio de trabalho, né, fulano de tal fez um trabalho para Beltrano, bateu um bombo lá, matou umas galinhas, sacrificou não sei o quê, derramou não sei o quê. Esse trabalho pega, Wagner? Eu digo, pega. Se você tiver suscetível a receber a energia negativa, se você estiver sintonizado, pega. Mas se você estiver com Deus, se você estiver com a consciência tranquila, nada do que lhe desejam vai lhe pegar. Ao contrário, volta para a pessoa que enviou a energia negativa. Entendeu? Então, quer dizer, a energia negativa ela só é absorvida por aquele que tem a propensão de aceitá-la. Mas para quem não tem, não recebe. Não chega em você. Então, a gente precisa estar muito preparado para essas coisas todas, né? E aí essa questão do perdão começa a tomar uma nova face. Outra historinha de Chico é que diz que Chico tinha um cachorro. E ele adorava esse cachorro. O cachorro era um cachorro já velhinho, ele tinha o cachorro há muitos anos, o cachorro adoeceu. E aí Chico, além do trabalho dele, né, estafante de funcionário público, os atendimentos às pessoas, ele psicografando o tempo todo, ele quando chegava em casa, ainda ia cuidar do cachorro, cansado do jeito que estava. Uma assistente, uma amiga de Chico, muito querida, disse, rapaz, eu vou ajudar Chico. E aí matou o cachorro, sacrificou o cachorro. Chico ficou. Não disse nada, né? Chico do jeito que era, muito tranquilo, muito apaziguador, né? Olhou, não gostou nadinha. A senhora sentiu que ele não gostou. Ela sacrificou para poder livrar ele daquela trabalheira que ele estava tendo. O cachorro já estava doente, também queria sacrificar para o cachorro não sofrer mais. Ela com as melhores intenções do mundo, mas aí magoou ele. Ele adorava aquele cachorro. E mesmo ele doente, ele queria cuidar do cachorro. E até o final do cachorro. Mas aí a senhora fez isso. Ele guardou aquele ressentimento. E foram passando os dias, as semanas, passou um mês e meio. Aí Emmanuel, que é o guia espiritual dele, chamou ele e disse, Chico, eu estou notando que você está com muito ressentimento. Aquilo que aquela senhora fez afetou você profundamente e surgiu tipo uma nuvem escura de ressentimentos e de mágoas no seu peito, e isso está impedindo o trabalho mediúnico de psicografia. Você precisa resolver isso. Aí Chico disse, como é que resolve? Que é a perguntinha chave, né? Como é que resolve isso? É simples. Você vai ter que perdoar a pessoa. Está perdoado? Eu disse, não é assim não. Tem uma receita do Cristo. E qual é a receita do Cristo? A receita é do Cristo, viu, Chico? Repare bem. Você vai comprar a coisa que essa pessoa mais quer na vida e vai dar a ela. Chico olhou para Emmanuel e disse, mas Emmanuel, é um negócio danado. A pessoa me ofende, mata meu cachorro
e eu vou ter que comprar uma coisa sem poder, porque eu ganho pouco. Aí Emmanuel disse, Chico, a receita é do Cristo. Você é que sabe. Chico, muito obediente e muito consciente também, olhou assim e disse, vamos lá, vamos comprar. Comprou, era uma máquina de costura dessas caríssimas, daquela década de 50, 60, aquelas máquinas que a gente chama hoje em dia de top de linha, né? Tinha tudo na máquina. O que a tecnologia oferecia naquela época, a máquina tinha, máquina de costura. Comprou com o mirrado salário dele, dividiu em tanta prestação no mundo, que eu acho que deve ter sobrado prestação para as próximas encarnações. De tanta prestação que foi essa máquina. Chegou lá. Quando ele se aproximou da casa, a mulher já tinha sentido que ele tinha ficado magoado, lógico. A pessoa nota na hora, né? Energia pura, você está transferindo uma energia negativa para o outro. Quando a mulher viu, já se alegou. Quando olhou o presente, jorrou dela uma luz branca, que apagou imediatamente aquela escuridão do peito de Chico. E Chico se sentiu bem, entregou, fez as pazes com ela, abraçou, beijou, ficou ainda meio assim, mas saiu. Quando saiu, disse, irmã, estou me sentindo tão bem. A mãe disse, eu não disse. Foi a receita do Cristo. A receita do Cristo é perdoar. O teu pensamento estava levando você a ficar daquela forma. Você estava cada vez mais murcho, mais triste. É exatamente isso, gente. O pensamento gera todo esse tipo de sentimentos, sensações, emoções, que nós vamos guardando nessa geladeira e vamos deixando esse lixo acumular, e acumulando esse lixo, você termina afetando a sua vida, o seu dia a dia. E o seu dia a dia não pode ser afetado por essas sensações negativas. Então vamos dar uma olhadazinha aqui. Primeira coisa, você atrai tudo que você teme. Bota na sua cabeça. Tudo que você tem medo, você atrai. Porque você está emitindo a energia. O maior exemplo desse é meu menino, né? Meu menino de 13 anos de idade, ele tem um medo de 13 anos de idade, que ele está maior do que eu. Também passei maior do que eu, não precisa de muita coisa não. Mas ele está, né, grandão. O menino tem um medo de cachorro. Impressionante. Mas é um medo anormal. Inclusive está no psicólogo para poder tirar esse medo. Você acredita que ele sai na rua, aonde ele sai aparece um cachorro? Ele atrai aquilo, o cachorro aparece assim. Eu digo, que é isso? Materializou-se, foi? Não, nada é isso. O que é isso? É exatamente tudo que você pensa, principalmente as coisas que são muito negativas, as que elas vêm lhe perseguindo. Elas vêm juntando com você. Porque a gente tem um padrão muito baixo, né? A gente está aqui há várias encarnações, dezenas ou centenas de encarnações, repetindo os mesmos erros, fazendo as mesmas besteiras. O que significa dizer que eu estou no mesmo padrão vibratório sempre, aquele padrão negativo. Então é lógico que as coisas ruins estão muito mais próximas de mim do que as coisas boas. Começa a vibrar positivamente para você ver. As coisas começam a mudar. Isso é uma questão energética. Então, primeira coisa, você atrai aquilo que teme. Você atrai tudo aquilo que agradece também. Todas as vezes que você fica grato, porque é para o bem, é para o mal. Tudo que você diz assim, muito obrigado. Foi fantástico tudo isso, muito obrigado. Agradeça sempre. Tem gente que tem uma mania, uma nuvem escura. Chico não estava com ela no peito. Tem gente que tem na cabeça. Então ele anda com aquela nuvem, né? Então tudo dele é. Eu conheço uma pessoa que é desse jeito. Se tiver bom, ele está acontecendo alguma coisa. Não pode estar tão bom assim. Eu não mereço. Veja, você está dizendo que não merece. Você não agradece por aquilo. Meu amigo, pelo amor de Deus, isso não. Agradeça e vá para a galera. Diga, meu Deus, graças a Deus, muito obrigado. Ao invés de dizer, não, eu não mereço.
Se você acha que não merece, não vai aparecer de novo, não. Porque você não agradece, você não se acha merecedor. Vamos entender. O perdão é por aí, certo? Você atrai tudo aquilo em que sua mente foca. Você está com ódio, você atrai ódio. Ninguém atrai amor pensando em ódio. Entenda, isso é uma coisa, isso não é do Espiritismo não, tá, gente? Entenda, isso não é do Espiritismo não. Qualquer um sabe disso em qualquer religião. Até materialista sabe disso. O cara é materialista, ele sabe que fazendo coisas erradas, ele pode não ter a noção de Deus, ele pode ser ateu, ele não querer contato nenhum com Deus nenhum, mas ele sabe muito bem que as coisas que ele faz negativas, ele termina atraindo essas coisas para ele. E ele tenta praticar o maior número de coisas positivas possível, para não atrair essas coisas negativas. Você atrai tudo aquilo do que se queixa. Tem gente que reclama de tudo. Tudo. Até das coisas boas. Tem gente que tem... A reclamação é ele em pessoa. Você quer conhecer a reclamação? Venha falar com fulano aqui. Esse cara é a reclamação. Então você atrai tudo aquilo que você se queixa. Você atrai todas as suas experiências sem se dar conta disso, pelo maravilhoso poder da sua mente, que funciona sem parar nenhum minuto. A mente humana é no subconsciente que estão inseridos todos os acontecimentos passados e os acontecimentos do futuro que ainda vamos viver. É através deles que somos levados a estar exatamente no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, a fim de atender às nossas necessidades evolutivas. Você pode ter certeza, ninguém está com ninguém por acaso. Não existe acaso. As nossas amizades, aproximações espirituais, aquela pessoinha que você não perdoa, ela está dentro da tua programação espiritual para que você dê um jeito. Você veio exatamente para cuidar disso, para tratar disso. A doutrina espírita ela é tão maravilhosa nesse sentido que nos esclarece, porque até então não sentia ideia nem certeza, e que nós precisávamos fazer coisas positivas, conviver com as pessoas e suportar, tolerar, conviver, perdoar as pessoas para poder se sentir bem. Mas é depois, através da doutrina espírita, nos seus aspectos científicos, filosóficos e morais, que é a moral do Cristo, nós conseguimos entender pelas respostas dos espíritos, as perguntas de Kardec e as respostas dos espíritos, que nós precisamos entender esse princípio, que tudo que a gente está tendo perto da gente, as pessoas com quem a gente convive, são pessoas colocadas exatamente porque nós tivemos ou algum problema ou alguma simpatia. A gente sempre atrai por sintonia, positivas ou negativas, mas a gente sempre está com as pessoas certas. Não tem esse negócio de você dizer assim, ah não, olha, veja só, entenda uma coisa. Se você tem que encontrar, Maria tem que se encontrar com João, Maria pode estar no Japão, João pode estar no Brasil. Um dia os dois vão fazer um cruzeiro, vão se encontrar e vão se casar. Se é essa a programação espiritual, vai acontecer isso. Mas Wagner, é fatalismo? Não, não é fatalismo, é programação espiritual. Vocês combinaram para se encontrar. Em determinado momento, a sincronicidade, que foi um conceito estudado muito bem por Jung, Carl Gustav Jung, que ele fala exatamente sobre isso. Tudo o que acontece na sua vida obedece a essa sincronicidade, a esse processo que lhe coloca em lugares certos. Muitas vezes a gente nota isso acontecendo. Você diz assim, ah, foi coincidência. Ah, não aconteceu porque, olha, foi uma sorte. Não existe sorte, existe sincronicidade. A sorte não existe. Tá? O que existe é a propensão para pegar certas coisas. Quanto mais coisas positivas você faz, ela te leva a caminhos que te dão a oportunidade de agarrar certas oportunidades.
Muitas vezes a gente diz assim, fulano de tal é tão sortudo, olha, eu fiz tudo o que ele fez, igualzinho. Fiz a faculdade, a pessoa só pensa na parte material, não, eu fiz a faculdade que ele fez, estudei no mesmo colégio, tudo foi igual, me casei e tal, ele tem uma sorte danada e eu tenho azar. Provavelmente você anda atraindo todas essas coisas negativas, você está puxando, você vive reclamando da vida, o cara não reclama, o cara só agradece. Tudo que ele faz é para harmonizar em vez de desarmonizar. Ele tenta sempre perdoar os malfeitos que fazem com ele. E essas coisas vão encaminhando ele pela sincronicidade para esse caminho comum. Para essa história de vida que ele está encarando ali naquele momento. E que ele se dá melhor do que você. E muitas vezes você tem uma inveja danada do cara porque ele passa por situações muito favoráveis. Eu tenho um irmão, que é meu único irmão, na realidade, que ele é uma coisa impressionante. Ele, por sincronicidade, ele combina as coisas dentro da cabeça dele. Ele é católico, mas nunca vai na igreja, ele não é espírita, nada disso. Mas ele é assim, ele está em casa e diz assim, eu vou agora lá na rua. Eu digo, meu filho, perto de meio-dia no sábado, e ele tem um desses carros grandes, eu digo, tu não vai achar estacionamento, nem que a vaca tussa. Ele disse, vou. Você vai ver se eu não vou. Rapaz, é impressionante. Quando ele chega, sai um carro para ele parar. Você não sabe como é que aquilo acontece. Você diz, meu Deus do céu. O que é isso? Ele disse, eu não disse a você? Aí olha com aquela cara de êxito dele, né? Você olha para ele assim, não acredito nisso não. O que é isso? Isso é a sincronicidade, ele vibra muito positivamente. Ele pensa naquilo acontecendo. Então ele plasma aquilo. Eu disse, não, o universo então funciona para cada um. O universo funciona para cada um como as pessoas querem que aconteça com elas. A felicidade, a infelicidade, a doença, a saúde, tudo vem por conta da tua energia. Você atrai aquilo que você pensa. Tudo, absolutamente tudo. É ainda nele que estão gravados os nossos merecimentos, os nossos impedimentos. Eu falei do merecimento. Você acha que merece. Entenda, é um pensamento seu. Você diz assim, eu mereço passar por certas coisas. Tanto negativas como positivas. Eu mereço. E as coisas começam a acontecer com você. Então veja, merecimento e os nossos impedimentos, levando-nos a agir quase que automaticamente em direção das provações e experiências necessárias ao nosso crescimento. Então tudo nos leva para um caminho que você precisa trilhar, que você precisa passar por ele. E você passa e vê que está realmente passando por aquela estrutura. Agora veja, quais são os lixos psicológicos que você acumula geralmente na sua cabeça? O sentimento de perda, o arrependimento, é um lixo psicológico. Você pode se arrepender, mas você não pode ficar o tempo todinho pensando naquilo. Ah, não, fiz coisa tão errada, aí você se ajoelha, tal, pede perdão, aí pede de novo, você está acumulando. Você está acumulando, você não tirou a tua monoideia. Você continua com a mesma ideia de sempre, que é vibrar negativamente naquilo que você fez. Então você está sempre, né, aquela coisa daquele sentimento de perda, indiferença, rejeição, falta de afeto. São lixos psicológicos. Mas ofensa, humilhação, desrespeito, tudo isso você vai acumulando. Veja como isso vai invadindo sua mente. E todos nós temos isso. Tá? Não tem um ser humano no mundo que não tem essa coisa. Muitas vezes a gente se pega pensando em todas as humilhações que nós sofremos. E aí começamos a ressentir. O que é ressentir? É sentir novamente. Passou, mas você não deixa passar. Você não deixa a coisa fluir. Aí o mundo se encarrega de te lembrar novamente. Lógico, nós temos as influências espirituais.
Então, às vezes, essa sua noção de que está acontecendo algo errado vem de novo. Porque você está atraindo ela. É o teu pensamento que está atraindo essas coisas. Depois, a raiva, o ressentimento, o ódio, a vingança, são todos lixos psicológicos. São todos detalhezinhos que vão se acumulando na tua mente. Isso aí te leva a adoecer. Então, vamos lá. Que é exatamente o lixo da geladeira que a gente tinha falado. E a mágoa mata. Entenda isso. Veja. As pesquisas realizadas revelam que a mágoa é a causa de um grande número de doenças. Muitas pessoas que estão internadas nos hospitais, em um leito de dor, ou em salas de cirurgias, poderiam não estar lá se simplesmente resolvessem perdoar. A falta de perdão entope o coração. Você pode ter certeza disso. Tudo, absolutamente tudo que você pensa, você termina levando para o teu corpo físico. Eu comentei também que essa questão do perispírito, né? Quer dizer, do corpo, do teu corpo sutil, ele termina te colocando em certas situações. Por quê? Porque você está gravando aquilo ali como pensamento e transmitindo para o teu corpo. Teu mob, que é o teu modelo organizador biológico, que é a parte perispiritual, você é feito de um composto, né? Você tem o espírito, o perispírito e o corpo. São os três em um só. O perispírito, que é exatamente o teu organizador biológico, é o que te dá a saúde do corpo, o que te moldou o corpo. A tua estrutura, a tua história está toda ali, plasmada por você. Você construiu a si próprio. Ah, Wagner não é Deus. Lógico que Deus está nisso. Lógico que Deus te deu essa permissão de você construir essa tua ideia do que você deve ser. Todos têm essa condição de plasmar o próprio corpo? Não. Alguns têm tão pouca evolução que não conseguem. Aliás, 90% das pessoas não conseguem fazer isso. Precisa da ajuda do plano espiritual para moldar o próprio corpo, moldar a própria estrutura. Mas estando aqui na Terra, esses pensamentos negativos plasmam a tua situação de doença, o teu problema, e vai levando tudo isso para o teu corpo físico, para a tua matéria, para os teus órgãos. E aquilo ali pode te levar ao infarto, pode levar ao câncer, pode levar a pegar uma doença transmissível. E tudo aquilo ali vai terminar te levando à morte, o teu pensamento. Então tem aqui uma frase que eu gosto sempre de citar, gente, que é uma frase de Henry Ford. Um pensamento dele. Se você pensar que pode ou que não pode, de qualquer modo, você estará certo. Tudo que você pensa de bom ou de ruim, se você disser assim, eu posso fazer isso, você pode. Eu não posso, não pode. Você é que está dizendo. O comando é seu. Muitas vezes você vem para a casa espírita com a expectativa de, não, eu vou ali, vou para me curar. Entenda, aqui você vem para se esclarecer e entender que você pode se curar. Não é, a casa espírita não cura. O que cura é a sua consciência, o seu pé no chão, o seu entendimento do que o poder está nas suas mãos. Você é o Deus do seu próprio eu, seu próprio ser. Você consegue se construir. Quem deu isso a você? Quem deu esse livre-arbítrio? Quem deu esse poder da autocura? Deus. Mas quem cura é você. O próprio Jesus dizia isso a cada milagre que realizava. Ele dizia, a tua fé te curou. O que é que significa isso, gente? Vamos pensar direitinho. A tua fé te curou. Significa dizer que o pensamento positivo fez com que ele se sentisse tão bem, tão merecedor, que promoveu a própria cura. Jesus jamais disse assim, eu te curei. Jamais. Em nenhuma passagem dela. Pode pesquisar, dar uma olhada nos evangelhos, você não vê nenhuma passagem dela. Eu te curei. A tua fé te curou. Todas as vezes que ele realizava um daqueles milagres dele, ele dizia, vós podeis tudo isso e muito mais.
O que significa dizer que você pode muito mais quando você quer realizar. Essa frase de Henry Ford é exatamente para lembrar desse poder que nós temos. Existe uma usina interna de reciclagem psíquica para eliminar as toxinas das emoções negativas, que é exatamente o combustível da usina interna, que é o perdão. Todas as vezes que você perdoa, gente, você começa a pensar coisas positivas sobre a vida. A vida começa a te levar para lugares positivos, a entendimentos positivos do que você deve fazer, do que você deve realizar. Um outro dia eu estava pensando, meu Deus, como é que eu perdoo fulano de tal? Porque a ofensa foi muito grande. Aquela pessoa me humilhou, me desestabilizou. Gente, a cada pensamento que você tem desse, parece que você vai ficando, se sentindo pior, porque vai entrando aquele fel em você. Você se torna uma pessoa amarga. A cada hora que você pensa naquela mesma coisa, que é exatamente o ressentir, ressentindo, você não ressignifica. Você não começa a pensar, poxa, foi massa ter acontecido isso, porque eu fico mais prevenido em certos momentos. Muito obrigado, meu Deus, porque aí me preveniu de certas dores que eu poderia vir a passar. Não, você fica pensando em como se vingar daquele cristão ali. Você diz assim, um dia eu me vingo. E a gente é ruimzinho desse jeito, né? A gente fica o tempo todo pensando, um dia eu vou lá e passo na cara. Um dia eu vou lá e desconto. Um dia eu vou lá e resolvo o problema. Mas, Wagner, a gente tem que perdoar os nossos inimigos. Vamos para o Evangelho para a gente entender isso. No Evangelho, perdoar para que vos perdoe, Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular. Isso até é um dos conceitos que a gente dá em consultoria. Eu sou consultor empresarial também e vivo dizendo isso. Se você tem que reclamar de um funcionário teu, puxa ele particularmente e diz a ele particularmente. Se você disser para todo mundo a falha que ele cometeu, ele vai ficar muito chateado com você. Você pode ter certeza. Então, você quando quiser conversar com alguém e dizer que ele errou em alguma coisa, puxa ele particularmente e diz, olha, você cometeu o erro. Isso o Evangelho já dizia há 2000 e tantos anos atrás. Então ele diz assim, olha, se vosso irmão pecou contra vós, ide exibir sua falta em particular, entre vós e ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro se aproxima e lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus respondeu, eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. É a questão de dar outra face. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhes pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Que direito é reclamar o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz para perdoar o seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. E muita gente acha isso praticamente impossível. Outro dia eu coloquei uma outra postagem sobre o perdão. E a primeira coisa que eu vi lá foi uma reclamação de uma pessoa. E aí a reclamação sempre é desafiadora, né? Que a pessoa coloca assim,
E tu perdoa, como que diz assim, e tu, Brutus, né? E tu? Tu consegue perdoar? Tento. Pode ter certeza que eu tento. E tento um bocado. Mas é natural que você se sinta chateado, principalmente na hora da ofensa. Mas Wagner, a pessoa tem que perdoar o tempo todo, não sei o que. Na hora da ofensa, ninguém. Somos humanos, temos as nossas falhas. O problema é você estar levando isso indefinidamente na tua cabeça. Às vezes a coisa do perdão te livra de tantas coisas, tantas doenças, tantos problemas que você tem, orgânicos. Muitas vezes uma dor de cabeça é por conta da falta de perdão. Você está pensando naquilo o tempo todo, com aquela monoideia, repetindo aquilo na tua cabeça, o que a gente chama de self-talk, né? Conversando com você o tempo todo, dizendo assim, vai, mata, trucida. Aquilo ali é energia negativa, meu filho, vem tudinho para a tua cabeça, aquilo te invade e termina te levando à doença, ao desequilíbrio corporal, orgânico. O corpo é esse pensamento. O corpo, ele é um comando. Quem dá o comando é você, é sua mente. Você tem o controle de tudo. Gente, olha, uma das coisas mais interessantes que está acontecendo ultimamente é exatamente essa epidemia de depressão. E essa epidemia de suicídios decorrente da depressão. Eu falei sobre suicídio porque esse mês, o mês de setembro, é o setembro amarelo, que é o setembro exatamente contra, ou em combate, não é contra, mas em combate ao suicídio. Eu acho fantástico porque as pessoas estão começando a se conscientizar, principalmente de que a depressão é uma doença extremamente grave, que não é besteira, não é fricote de quem está, não passa com álcool, não passa com, vamos viajar. Você sabe por que não passa quando você viaja? É porque você leva você com você. Todas as vezes que você sai de um canto que vai para outro, você está levando você com você. Então, como é que vai passar isso? Você viaja e vai levar mau humor para os outros. Você vai levar tristeza para os outros. Você está indo cheio de coisa na cabeça. Muita gente diz assim, não, eu vou mudar de cidade, porque eu mudando de cidade, aí tudo vai melhorar. Não, você está levando uma bagagem muito pesada. Qual é? Diz você mesmo. Ou você resolve suas broncas aqui, a gente tem que enfrentar esses problemas. A gente tem que ir, procurar resolver os problemas. Por isso que se diz assim, reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estiveres aqui. O que é reconciliar com os inimigos? É porque a gente precisa resolver o problema. Nós que somos espíritas sabemos que o problema levado para outras vidas, ele se agrava. Comentei também hoje que nós temos, muitos espíritas dizem assim, não, eu tenho a reencarnação. Olhe, como eu tenho várias vidas, eu espero para a próxima para perdoar. Deixa eu te dar aí uma estatística, né? Nós temos 7 bilhões de almas encarnadas. E temos 28 bilhões de espíritos doidos para reencarnar. Então significa que a fila é grande para reencarnar. Isso é uma oportunidade que nós estamos tendo de resolver os nossos problemas já, e nos reconciliando com os nossos inimigos. E são muitos, tá? Porque nós não tivemos só uma vida, nós tivemos centenas delas, milhares delas. Então significa que a gente, em cada vida dessa, se a gente pensar, não dá para a gente resolver numa vida só tudo. Então, tanto quanto possível, vai diminuindo os teus débitos, vai perdoando, vai adquirindo o perdão do outro, vai fazendo coisas positivas. O trabalho é fantástico. Eu sempre costumo falar sobre o laborterapia, ou então a praxiterapia, que é exatamente o trabalho do bem. Qual é o trabalho do bem? Procura alguma coisa para fazer. Gente, quanto mais a gente trabalha em benefício do próximo, porque muitas vezes a gente se acomoda. Eu me lembro muito bem que eu ficava o tempo todo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para o próximo. Eu preciso fazer alguma coisa, e nunca fazia. Porque a gente se acomoda. A gente fica em casa numa noite de, por exemplo, as meninas mesmo fazem visitas ao pessoal na rua e vai dar sopa.
aos desabrigados no meio da rua. Isso é exatamente sair do conforto da sua casa para atender uma pessoa que está necessitada. Esse trabalho do bem começa a liberar a tua mente para pensar no perdão. Você começa a ver que as coisas podem ser mais simples. A situação de perdoar pode ser extremamente viável, porque na hora que você vê o outro sofrendo, e a energia que você recebe quando ajuda, te propicia uma abertura de mente fantástica. Hoje eu vi uma frase de uma das nossas trabalhadoras aqui que eu achei fantástica. Ela disse: Wagner, quando a gente pensa nos problemas da gente e que começa a ver o problema do outro e que vê que o problema do outro é muito mais grave, a gente diz: meu Deus, estou reclamando de barriga cheia. Outro dia eu estava aqui para dar aula de violão no sábado de tarde. E chegou uma senhorinha, com 4 meninos, quase da mesma idade. Os meninos estavam sendo evangelizados aqui no sábado pela tarde. E aí, no intervalo entre a evangelização e a aula de violão, tem um lanche. Na hora do lanche, 2 das crianças que não eram filhos dessa senhora, era filho de outra que tinha ficado em casa, disse: eu não vou comer o lanche não. Aí a moça que faz a evangelização, Lu, tia Lu, né, que os meninos chamam de tia Lu, disse: por que é que você... Para que ela veio perguntar isso, né? Por que é que você não vai comer? Eu disse: não vou comer porque mamãe está em casa e não comeu nada hoje o dia inteiro. E não tem o que comer. Olha, chorou ela, chorou eu, chorou todo. Aí você vê o cenário se pintando na sua frente. Você diz assim: eu preciso perdoar, eu preciso ajudar mais as pessoas, eu preciso deixar de ser egoísta, deixar de olhar para o próprio umbigo, começar a ver as outras pessoas, entender que eu não sou o centro do universo, perceber que o sofrimento das outras pessoas pode me beneficiar. Se eu estendo as mãos, eu recebo boas energias. E não é por isso que eu estou fazendo isso. É porque eu tenho um amor. Eu quero. Eu preciso. E aí todo mundo se mobiliza nesse momento em que a realidade nos cai no colo. E diz: vamos, todo mundo aqui, vamos junto dinheiro de um, junta dinheiro de outro para poder comprar uma cesta básica para essa senhora. Graças a Deus tinha uma cesta básica aqui sobrando, a gente entregou a senhora. Mas aí você tem contato com a realidade. Você entende que abrir a cabeça para o perdão é ajudar. Porque na hora que você dá o perdão, como o Chico fez com aquela senhora, ela se sente muito bem. Da mesma forma que quando você ajuda uma pessoa necessitada, você abre a tua cabeça para ver a delicadeza do amor. E aí o amor, quando te invade, você diz assim: para que está pensando em mágoa, em ressentimento? Se tem tantas coisas para eu pensar, positivas, para que pensar no negativo? Para que pensar na tristeza se eu posso levar alegria? Para que pensar no outro com, com maus pensamentos, transmitindo energia negativa, se eu posso transmitir energias positivas, energias do bem, do amor, da paz? Wagner, mas eu preciso conviver com quem me fez o mal. Não. Você não precisa conviver. Alguém te fez um mal muito grave. Você, por prevenção, alguém matou alguém da tua família. Aquela pessoa matou um da tua família. Aí você vai se submeter a ela te matar também? Não, perdoa. Entrega a providência divina, né? Entrega a própria consciência daquele ser que está ali. Porque faz parte das leis divinas. Ele vai resolver os problemas dele com a própria consciência. Ele um dia vai cair em si e vai dizer assim: puxa vida, eu preciso resgatar aquela vida que eu tirei. Alimentar mágoa, gente, é tomar um veneno pensando que o outro está tomando.
Você se envenena, se mata, pensando que o outro é que está morrendo. Quem morre é você. Quem se envenena é você. Você está trazendo tudo quanto é de negativismo para a sua vida. Isso é explicado, inclusive, na física quântica. Muita gente diz assim, ah, não, isso não é científico, isso é uma coisa piegas, é da igreja. Não é, gente. Isso é exatamente a moral do Cristo e as consequências cósmicas, energéticas, de quando você faz o mal e quando você faz o bem. Quando você faz o mal, você tira alguma coisa que você precisa repor. Quando você faz o bem, você bota alguma coisa, então você fica com crédito energético. Só para a gente entender da forma mais simplificada possível. Quanto mais eu deposito, isso parece uma caderneta de poupança. Eu vou lá, deposito um dinheiro. Se eu tirar, eu faço o quê? Eu diminuo. Isso é matemática pura. Se eu coloco e vou sempre depositando, sempre colocando lá um dinheiro a mais, eu estou somando. Então, quando você perdoa, quando você esquece, quando você releva os problemas, você termina energizando a tua vida. Hoje eu falei exatamente dessa questão de você deixar para lá as coisas, relevar, não ficar guardando mágoas, ressentimentos, né, problemas que você vai acumulando na tua cabeça. Eu estava falando disso sobre um caso que aconteceu comigo, até hoje à tarde eu comentei sobre esse caso, que é exatamente essa questão de você deixar para lá e você dominar os seus maus instintos, os seus maus pendores, né? Porque todo mundo tem isso. Eu sempre levo meu filho para o colégio, e aí um dia eu parei o carro, sempre parava, na frente da garagem do prédio que sai próximo ao coisa. Eu sempre parava na frente, porque ficava mais fácil, né? O único lugar vazio que tinha para eu parar o carro era ali. Eu sempre chegava atrasado, parava o carro, abria, aí as pessoas que estavam saindo do prédio não conseguiam sair, porque eu estava parado na frente. Era rápido, mas é um rápido que demora para quem está com urgência. Foi um dia eu parei. Quando eu estava parado, um senhor saiu com o carro, buzinou de novo. Quando ele saiu do carro, olha, ele saiu com a macaca, porque tinha carro na frente, tinha carro na... Eu não podia sair, mano. Eu fiquei encurralado. Ele saiu brabo, mas olha, esse homem me chamou de tudo quanto foi de palavrão que você possa imaginar. Esse cidadão me chamou. E eu, com o meu mau instinto, eu tive uma vontade de chamar com ele também. Mas aí vem a questão do espírita, né? O espírita precisa contar até 10 para começar a fazer o mal. Se ele contar até 10, ele começa a pensar no bem. Eu contei até 10, saí do carro. Meu amigo, me perdoe. Foi uma falha minha mesmo. Eu não devia ter parado o carro na frente da sua garagem. Me perdoe. Eu estava errado mesmo. Bom, o senhor fez assim para mim. Eu digo, graças a Deus, ele não vem dar em mim. Eu sou pequeno, fraco, não consigo levar uma tapa, né? Eu digo, não, graças a Deus. Aí saí no carro e fui embora. Quando foi uns 2 ou 3 dias depois, parei o carro. Não mais na garagem do prédio, com medo de levar a tapa. Parei na garagem do prédio. Além da garagem do prédio, mais um pouquinho na frente. E aí vi quando o cidadão veio, e eu vi pelo retrovisor, né? Não tem aquele negócio que você sente que o cara vem para falar com você. Eu digo, pronto. A tapa que ele não deu naquele dia, porque tinha muita gente, ele vai dar agora. É agora que eu vou ser agredido. Fiquei só esperando. Bateu no meu vidro assim, eu baixei com medo. Quando eu baixei, ele disse, eu queria falar com o senhor, lhe pedir perdão. Eu digo, a mim. Não, o senhor não tem que me pedir perdão, eu que tenho que pedir desculpa ao senhor, que eu estava errado mesmo. Ele disse, não, é porque eu estava tão nervoso naquele dia, moço. Você veja que a gente tem que contar até 10 mesmo. Eu estava tão nervoso, moço, porque minha filhinha estava doente. Eu estava saindo no carro para levá-la no hospital. E aí o senhor estava com o carro na frente. E como eu já vim irritado, porque muita gente fazia o que o senhor faz, que o senhor fez naquele dia, eu já estava, assim, armado para agredir o próximo que fizesse. Aí me pegou justamente naquela situação.
então o senhor me perdoe. Eu digo, não, muito pelo contrário, eu é que tenho que pedir perdão ao senhor. Bom, ficamos amigos. Mas numa situação que eu podia ter ficado inimigo do rapaz. Não entrei na sintonia dele. Muitas vezes a gente adquire um desafeto, adquire um inimigo pela invigilância, pela falta de cuidado que a gente tem com os próprios pensamentos. Aí o outro não nos perdoa, transmite essa energia muito negativa para a gente que está na sintonia errada, absorve essa energia, porque você foi e revidou os palavrões que ele chamou com você, você devolveu os palavrões, gerou-se ali um campo energético desfavorável. Só se retirou ali do universo, só se subtraiu, diminuiu do processo total. Vai ter que ser recolocado. O universo, ele é muito harmônico. Todas as vezes que você faz alguma coisa para desarmonizar, é preciso reharmonizar, reorganizar. Então, bastou um contar até 10, eu contei até 10 e consegui um amigo. Porque todas as outras vezes que eu parei, que esse cidadão ia saindo com o carro, ele olhava para mim e sorria. E aí, Wagner, tudo bom? Porque aí ele ficou sabendo meu nome, eu fiquei sabendo o dele, a gente já se tratava pelo nome. Mas um amigo, ao invés de eu adquirir uma inimizade, eu adquiri uma amizade. Apenas por uma atitude. Isso não é negócio de anjo não, gente. Isso é negócio de quem tem bom senso. Contar até 10 é coisa de quem tem bom senso. Não é de quem é anjo não. Não é de quem é bom demais não. Não é ser bom demais. É simplesmente a gente não angariar mais um inimigo. Num processo que você não precisava. Não tinha necessidade. É o que a gente chama de acaso, no momento que aconteceu ali. Mas que você foi provado. Será que você tem condições de enfrentar um momento difícil e se controlar, se dominar, para não cair no lugar comum da discussão, do insulto, do palavrão? Dá vontade? Dá. Quando esse rapaz saiu, que disse assim, você é um cara muito bom. Aí eu fiquei capo comigo pensando, eu digo, ele não sabe os palavrões que eu estava armando para dizer a ele. Foi porque eu inventei de contar até 10. Você veja, aí é onde você vê que vale a pena o bem. Vale a pena você transmitir coisas positivas, porque você termina criando uma energia positiva. Bom, eu não preciso dizer para vocês que a energia positiva que eu recebi depois disso foi maravilhosa, porque você se sente bem o resto do dia. Você diz assim, puxa vida, eu consegui ver com uma besteirinha fazer uma coisa extremamente positiva. Eu realizei um feito na minha vida, porque eu não era assim. Eu era de estourar mesmo. Se brincasse, eu ia sair para brigar com o caboclo. Eu todo errado. Mas a gente não se acha mais importante do que é, né? A gente se acha muito mais importante do que a gente realmente é. A gente se acha. E a gente não é nada. Lógico que nós somos muito importantes para a harmonia universal, para tudo. Mas nós precisamos ser humildes e reconhecer as nossas falhas, as nossas não virtudes. E entender que o mundo só dá coisas boas a quem dá coisas boas. Só cria situações positivas para quem dá essas situações positivas. A gente colhe o que a gente semeia, gente. Isso é o que a gente chama de lei de causa e efeito. Você causou alguma coisa, você precisa resgatar tudo aquilo. Se você causou o bem, você vai receber bem. Se você causou o mal, você vai receber o mal. Provavelmente esse cidadão que fica com inveja do outro, porque o outro se deu melhor do que ele, mesmo tendo o mesmo currículo, que ele está olhando uma coisa material, provavelmente o cidadão que está se dando bem é porque vibra sempre positivamente. Sempre releva os problemas. Sempre cria uma situação favorável em cada momento da vida dele. Portanto, cria uma energia benéfica que melhora a situação dele como pessoa, como ser humano, como cidadão do mundo, como trabalhador.
Às vezes o cidadão recebe uma promoção no trabalho porque é uma pessoa afável, uma pessoa compreensível. Ah, não, ele é puxa-saco, né? Bajulador. A gente costuma sempre dizer isso. Mas não, aquela pessoa é sensata. Existem os bajuladores? Existem. Mas muitas vezes o que você chama de bajulador é sensatez. É cuidado. Porque todo mundo se revolta. Quem não se revolta com a situação de injustiça? E aí eu repito sempre, gente. Olha, existem muitas injustiças nesse mundo, mas não tem um injustiçado sequer. Todo mundo só carrega a cruz que tem que carregar. Não existe esse negócio de, não, é muito pesado, é um fardo. Não, você só está carregando aquilo que você pode. Porque Deus não seria justo de colocar nas suas mãos algo tão pesado que você não conseguisse carregar. Você pode sim. Aliás, faz bem para você. Aquela situação difícil, aquela pessoa difícil que foi colocada na sua frente, foi colocada exatamente para você tomar conta dela. Segurar a onda, como dizem por aí. E muitas vezes você não quer segurar a onda. Você solta. Você não quer o compromisso. Porque você acha difícil. Olha, o caminho das flores é cheiroso, mas tem muitos espinhos. Pode ter certeza. Se você for pelo outro caminho, você vai ver que o peso é temporário e a recompensa é permanente. O mal se dissolve e se transforma numa coisa pior ainda quando você cultiva ele. Já o bem não. O bem cresce, ele se multiplica, ele progride, ele desenvolve outras situações benéficas para você e você termina construindo uma energia positiva capaz de te fazer bem para o resto da vida. Continue fazendo bem. Eu duvido que quem faz o bem sofra igual a quem não faz. Até os sofrimentos, as dores que a gente tem, porque são duas coisas diferentes, né? Dores e sofrimento. Sofrimento é uma coisa, dor é outra. A dor, muitas vezes, faz parte da tua evolução. Como, por exemplo, a dor da fome. Eu nasci com ela. Para poder manter o meu organismo, eu preciso comer. Para comer, eu preciso trabalhar da dor. A maioria das pessoas dizem assim, meu amigo, se eu pudesse não trabalhava não, trabalhar é ruim demais. A maioria. Mas trabalha porque precisa comer. Mas é uma dor que você tem, que você precisa evoluir a partir dela. Existem as dores das suas programações espirituais. Você vem com algum defeito, algum problema e tal, para exatamente resgatar os defeitos do passado. E existem aquelas escolhas que você faz, que é a dor do meio, que a gente chama dor da expiação. São 3 dores, evolução, expiação e exatamente esse resgate que você faz quando você vem com algum problema espiritual já pré-determinado lá da espiritualidade. Mas tem coisas que você não é destino, você escolhe passar por aquilo. Você bebe e morre de cirrose. Foi o destino? Acho que não. Você escolheu beber até morrer. Você escolheu. Foi uma escolha sua. Ninguém escolheu para você. Então é uma dor que você procurou. E aí você sofre. Geralmente tudo aquilo que você procura, você sofre. E tudo aquilo que vem ou da evolução, ou da sua programação, você pode sublimar. E entender que são coisas necessárias para você evoluir. No meio tem todas as suas escolhas e seu livre-arbítrio. Você escolhe aquilo que você quer. E uma das maiores escolhas que nós fazemos é exatamente perdoar as pessoas. Muito obrigado a vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.